Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos finalizar essa parte que a gente está falando sobre espaços de Hilbert, tá? A gente vai dar aqui algumas aplicações do teorema de Lax-Milgram, tá certo? A gente vai iniciar é, um, com um pequeno complemento que faltou comentar no último vídeo sobre os teoremas, certo? Tanto de Stampáquia quanto de Lax-Milgram, no caso em que a forma bilinear que aparecer lá nos enunciados for uma forma bilinear simétrica, certo? Depois a gente vai dar uma aplicação disso, do teorema de Lax-Milgram, que aparece na teoria do espectro de um operador é, autoadjunto, certo? Contínuo em um espaço de Hilbert. E depois a gente vai falar sobre como que a gente usa o teorema de Lex-Milgram para a gente mostrar a existência de soluções fracas, certo? Para algumas equações diferenciais que vêm munidas de condições de contorno, tá certo? Então, a gente vai fazer a análise aqui de uma forma mais introdutória, justamente porque a gente vai falar sobre equações diferenciais parciais, tá? Mas tudo que a gente vai fazer também funciona se a gente mexer com equações diferenciais. O que a gente vai fazer aqui funciona, vai é, ser com equações diferenciais ordinárias, tá? Mas com algumas generalizações também dá certo com equações diferenciais parciais. Então, o primeiro tópico do vídeo de hoje é teoremas de Stampáquia, certo? E Lax-Milgram. E Lax-Milgram no caso simétrico. Ou seja, a forma bilinear ela é uma forma bilinear simétrica. Então vamos começar com o de Stampáquia, tá certo? Então, qual vai ser o enunciado aqui do que a gente vai demonstrar? Então, suponha que a forma bilinear A de x de y no enunciado do teorema de Stampáquia, que a gente demonstrou na última aula, seja simétrica. Isso é, A de x e y é igual a A de yx para todos x e y em H, certo? Então, o U que a gente mostra que existe no teorema é, nesse teorema, então, o U pertencente a K da conclusão do teorema, certo? Ele é caracterizado. Bem, lembra que no teorema da projeção que a gente viu lá no começo, ele vinha com uma parte que tinha a ver com uma desigualdade relacionada a um ângulo, né? Que também aparecia no teorema de Stampáquia que a gente demonstrou, mas também vinha com uma propriedade minimizante, né? O que a gente mostrava, ele minimizava a distância do elemento F até o nosso K, né? Que era um conjunto não vazio, fechado e que também era convexo. Então a gente também vai ter aqui alguma propriedade minimizante. Então, esse U aí ele é caracterizado por U pertence a K e um meio de A de U e U, certo? Menos φ de U, certo? É o mínimo para V em K. Acho melhor escrever isso aqui embaixo, né? Um meio de A de U e U menos φ de U é o mínimo para V em K de um meio de A de V em V, certo? Menos um meio de φ de V.
Tá? Lembra das outras hipóteses do teorema, né? Que a forma bilinear ela também era, é, ela era contínua e era coerciva, e que φ era um funcional linear no espaço dual de H, tá certo? Então a gente tem que mostrar isso daqui. Vamos para a demonstração. Lembra do que a gente já mostrou, tá? Então vamos lá. Já sabemos, certo? Já sabemos que φ de V menos U é menor ou igual que A de U V menos U, certo? Para todo V em K. Isso aí a gente mostrou, né, usando o teorema do ponto fixo de Banach e duas aplicações do teorema da representação de Riesz, certo? Então, se A de x e y, enfim, for simétrica, então, bem, ela já é bilinear, ela é simétrica, e por conta de ela ser uma forma coerciva, né, então a gente tem A de U e U é maior ou igual que alguma constante alfa vezes norma de U elevado a 2 para todo U em H, daqui a gente vê que A é uma forma bilinear positiva definida, né? Isso aqui é maior ou igual a zero, beleza? Então é positiva definida, portanto, a gente tem um outro produto interno, né? Então, se A de x e y for simétrica, então trata-se, certo, de outro produto interno em H. A norma nesse produto interno, certo, que vai ser A de U e U elevado ao meio, é equivalente à norma original de H. Por que que isso é verdade? Bem, por conta da continuidade e por conta da coercividade de A. Bem, por conta da continuidade, aí a gente tem que A de U e U é menor ou igual que alguma constante C, norma de U elevado a 2. Tirando a raiz, aí a gente vai ter, certo? Isso daqui. Então a gente tem uma parte, né? A outra parte decorre da coercividade. Aí eu tenho que A, U, de novo, é maior ou igual que alfa, norma de U elevado a 2, tirando a raiz, certo? Então a gente tem as duas desigualdades que a gente precisava. Então a norma nova é equivalente à norma antiga. Como U é um espaço de Banach com a norma antiga, também é espaço de Banach com a norma nova, certo? Logo, H também é Hilbert, certo? Também é um espaço de Hilbert no novo produto interno. No novo produto interno que a gente tem. Então, a gente pode usar o teorema da representação de Riesz aqui. Então, pelo teorema da representação de Riesz, o que é que a gente tem? Existe, certo? Um único G em H, tal que é, o π, né, da gente, π de V, seja igual a de G e V para todo V em H. Daí, certo? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que escrever A de G V menos U menor ou igual a de U V menos U. Passando para o outro lado, vai ficar A de G menos U V menos U
é menor ou igual a zero, certo? Para todo V em K. Sendo que lembra agora que essa A aí é um produto interno, né? Beleza? Então a gente usa mais uma vez o teorema da projeção, certo? Isso aqui equivale a dizer, certo, que esse U aqui é justamente a, a, a projeção de G, certo, sobre K, certo? Então, U é a projeção sobre K de G no novo produto interno. Ok, né? Então, pelo teorema da projeção, a gente sabe que U minimiza a distância de G até K nesse produto interno. Então, vamos lá, certo? Então, U minimiza o quê? Quem é que é a distância, né? É a norma de G menos V, certo? Para V variando em todos os elementos de K. Essa é a distância a um elemento de K. Então, isso minimiza a G menos V, G menos V elevado a um meio, certo? Com V em K. E U pertence a K, a gente já sabia disso, certo? Então, já sabíamos que U pertencia a K e pronto, beleza. Como minimiza isso com a raiz, também minimiza sem a raiz. Então, eleva tudo aí a 2. Então, vai ficar U minimiza, na realidade, A de G menos V, certo? Com V em K, mas isso aqui é a mesma coisa que o quê? A de G com ele mesmo, certo? Aí eu vou ter ó, AG com menos V e A de menos V com G. Como ela é simétrica, isso aí vai dar menos duas vezes A, certo? De G e V. Mais A de menos V com menos V, então vai dar mais AVV, certo? Com V em K. Mas, ó, repara que A de G e V é o quê? É φ de V, beleza? Então, isso aqui vai ser igual ainda a A de G e G, menos duas vezes o φ de V, mais A de V e V. Então, V em K. Então, se minimiza isso, também minimiza se eu somar com menos isso. Se a gente subtrair esse valor aqui, certo? Então, o minimiza A de V e V, menos 2 φ de V. Espera aí que eu escrevi errado aqui, tá? Aqui no começo. Repara que aqui não tem um meio dividindo nessa parte, multiplicando nessa parte. Então, é assim só. Certo? Isso aqui para V também em K. Beleza? Então, se minimiza isso, também minimiza se eu dividir por 2. Então, tá? Minimiza um meio de A de V e V, menos φ de V para V em K, completando a demonstração, certo? E no caso, como é que fica Lax-Milgram? Certo? Para a gente finalizar aqui. Bem, então, se a forma bilinear for simétrica, tá? Então, a única diferença aqui, bem, lembra como é que a gente demonstrou Lax-Milgram, né? A gente usou o teorema de estampar, que é com K igual a o espaço inteiro. Então, a única coisa que vai mudar é que nesse final aqui, a gente vai ter V pertencendo onde aqui, ó? A H, certo? Então, se A for simétrica, se A for simétrica, então o como no teorema, o como no enunciado do teorema é caracterizado
for U pertence a H, né? Óbvio. E 1/2 de A de U e U menos φ de U é o mínimo de 1/2 de A de V e V menos φ de V para V em H. Tá? Então, novamente, é só aplicar o teorema de Stampáquia com K igual a H. Então, isso finaliza essa parte que ficou faltando da última aula. Vamos ver agora um pouco sobre o espectro, certo? Espectros e operadores autoadjuntos. A gente não vai demonstrar todo o resultado que eu vou enunciar aqui, tá certo? A gente só vai demonstrar a parte que realmente usa o teorema de Lax-Milgram. Beleza? Então vamos supor que então, seja E um espaço de Banach, inicialmente, e T um operador contínuo de E em E. Então, o certo, ρ de T, que é chamado de resolvente de T, ele é o conjunto dos lambdas reais, tais que T menos lambda I é bijetivo. De novo, a gente vai falar mais sobre isso com mais detalhes, certo? Daqui a pouco, beleza? O complementar do resolvente, né? R menos o resolvente, é chamado de o espectro de T. Então, resolvente de T e o espectro de T. Aí a gente tem esse resultado aqui, ó, certo? Teorema. Sejam H um espaço de Hilbert, certo? E T, certo? Um operador linear contínuo em H, auto-adjunto, certo? Isto é, tal que produto interno de T de U com V é igual a produto interno de U com T de V para todos U e V em H, certo? Então, se Mzinho for o ínfimo de T, produto interno, né, de T de U e U, para U com norma igual a 1, e Mzão for o sup da mesma quantidade, T de U e U, norma de U igual a 1, certo? Então, aí a gente pode mostrar que o espectro de T ele está, certo? Ele está contido no intervalo fechado de Mzinho até Mzão. A gente pode mostrar que tanto o Mzinho, certo, como o Mzão, que os dois pertencem ao espectro e que a norma desse operador T é o máximo entre o módulo de Mzinho e o módulo de Mzão. Eu não vou demonstrar esse teorema inteiro, como eu tinha mencionado, vou demonstrar só a parte que usa o teorema de Lax-Milgram, que é essa parte aqui. Ó. A gente vai mostrar isso. Certo? Então, a demonstração dessa parte eu vou fazer agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que se lambda não está nesse intervalo fechado, então lambda tem que estar no resolvente, ou seja, T menos lambda I tem que ser bijetivo. Certo? Então, vou começar mostrando que se lambda for maior do que o mzão, lambda está no resolvente. Não vou fazer a parte do lambda menor que o mzinho, porque é, é inteiramente análogo, tá? Então, suponha
que lambda é maior do que o mzão, certo? Então, note que, ó, se eu faço t, bem, eu já sei que produto interno entre t de u e u é menor ou igual a m, desde que a norma de u seja 1, né? Mas se a norma de u não for 1, eu posso substituir aí u sobre norma de u e u sobre norma de u também aqui, desde que u não seja 0, certo? E aí eu vou ter que produto interno entre t de u sobre norma de u com u sobre norma de u é menor ou igual a m. Vão sair, a norma de u vai sair duas vezes, né? Vai sair, então, elevado a 2, passa lá para o outro lado. Então, note que t de u é menor ou igual a m, norma de u elevado a 2, certo? Para todo u diferente de zero, pelo que a gente fez, e obviamente também se u for zero, porque isso aqui dá zero, então, né, o lado de cá também dá zero. Então, não tem o que fazer. Isso vale para todo u em H, agora, não só se u tiver norma 1. Pronto, com isso, se a gente faz, ó, lambda u, certo, menos t de u, produto interno com u, o que é que vai dar? Isso aí, certo? De um lado vai dar lambda, produto interno de u com u, então vai dar lambda norma de u elevado a 2, certo? Menos t de u, produto interno com u. T de u, produto interno com u, como está com menos aqui, é maior ou igual que m norma de u elevado a 2. Então isso aqui fica maior ou igual que lambda menos m norma de u elevado a 2. Então se eu chamo isso aqui de alfa, esse alfa é maior que zero, né? Porque lambda é maior que m. Então, o que é que a gente acabou de mostrar? Então, se A de H cartesiano H em R é dada por A de U e V igual a produto interno entre lambda U menos T de U e V, então, A é bilinear, né, por causa do produto interno, ela é contínua, é só a gente aplicar aqui a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Vai sair, vai ficar menor ou igual, no fim das contas, a norma de lambda menos t, norma de u, norma de v. Então, ela é contínua. E por conta disso aqui, ó, isso aqui é a de u, vírgula u. É maior ou igual que algum alfa positivo vezes norma de u elevado a 2. Então, ela também é coerciva. Certo? Aí, com isso, dado f em h, aí a gente sabe que a aplicação que leva v em produto interno de f com v está no dual de h, né? Pela desigualdade, mais uma vez, de Cauchy-Schwarz. Logo, eu posso usar o teorema de Lex-Milgram. Logo, por Lex-Milgram, existe um único, tá? Existe um único U em H, tal que A de U e V é igual a produto interno de F com V para todo V. Então, vamos escrever isso aqui. Só que quem é que é A de U e V, né? Então, vai ficar lambda U menos TU V é igual a FV, certo? Para todo V em H. Daí, a gente conclui o quê? Que F é igual a lambda U menos T de U, ou seja, lambda I menos T de U. Isso mostra que lambda I menos T é sobrejetiva. De fato, como existe apenas um, né, é injetiva também, certo? Outra forma de ver que é injetiva, né, supõe que lambda I menos T de U é zero. Então, essa parte aqui é zero, certo? Então, terminou que a norma de U tem que ser zero. Então, na realidade, não é nem que é sobrejetiva, ela é bijetiva.
certo? Então, lambda I menos T é bijetivo. Por conta disso, tá? Lambda pertence ao resolvente. Então, lambda não pertence ao espectro, certo? Lambda não pertence ao espectro. Mesma coisa, então, analogamente, tá? Se lambda for menor do que mzinho, então lambda também pertence ao conjunto resolvente de T. Então, isso aí finaliza a demonstração da parte que a gente quer demonstrar nesse momento, tá? Beleza. Pronto. Então, agora, para finalizar, vamos para essa parte aí que envolve equações diferenciais. Então, vamos começar com um exemplo. Então, vamos pegar ó, é, esse problema aqui. Vamos pegar menos U duas linhas, certo? Mais U igual a F. Vamos supor que isso aí vale em um certo intervalo I aberto, que vai de A até B. Vamos supor que U de A é igual a U de B, que é igual a zero. Então, eu quero, né, aqui a gente está interessado em mostrar que existem soluções para esse problema, certo? O que é que seria alguma solução para esse problema? Seria uma função, né? No caso, ela vai ter que ter duas derivadas, pelo menos, então ela teria que ser, no mínimo, de classe C2, tá? Que satisfaça essa equação e as condições de contorno. Então, esse f aqui, eu vou supor que ele pertence a, a, a L2 do intervalo I, tá certo? Vou supor isso. Beleza. Então, em geral, mostrar a solução diretamente, mostrar que existem soluções para essa equação diretamente, não é um trabalho muito simples. Então, o que é que a gente faz? Normalmente, a gente multiplica, certo? A gente multiplicamos a equação por φ, que eu vou supor que é uma função que seja sem infinito no intervalo i e que possua suporte é, 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 e que possua suporte compacto em i, tá certo? Essa função aí a gente costuma dizer que ela é uma função teste, função teste, certo? E depois a gente integra dos dois lados. Integramos dos dois lados. O que é que vai ficar então? Bem, então já voltando aqui, né? A gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ter menos, tá? A integral de U duas linhas vezes φ, mais a integral de U vezes φ, igual a integral de F vezes φ. Certo? Eu vou querer que isso aí dê certo, tá? Para todo φ ser infinito com suporte compacto no intervalo I. Essa parte aqui, certo? Eu vou fazer uma integração, eu vou fazer uma integração que seja por partes. Eu vou integrar por partes aqui. Então, o que é que vai acontecer, né? A gente iria ficar com menos a integral de U duas linhas vezes φ. Para a gente não se confundir, vamos tirar esse menos aqui, depois a gente acrescenta ele. Isso daria U' vezes φ calculado em A e em B, certo? Menos a integral de U' vezes derivada de φ. Bem, como o φ possui suporte compacto no intervalo I, então, nos extremos desse intervalo, φ tem que se anular. Então, esse termo aqui dá zero, certo? Multiplicando por menos 1, fica um menos aqui na frente, fica um mais aqui.
beleza? Então a gente chega nessa formulação aqui agora. A gente chega em integral de U' vezes derivada de φ, mais integral de U vezes φ, tem que ser igual a integral de F vezes φ, tá? Para todo φ, para toda φ sem infinito com suporte compacto em I. Beleza, então, para a gente lidar com isso aqui, a gente não precisa mais que U tenha duas derivadas, né? Essa equação aqui, ó, faz sentido, tá? Faz sentido, na realidade, se U pertence ao conjunto das funções continuamente diferenciáveis no intervalo 1. Não precisa ser duas vezes continuamente diferenciável, certo? Na realidade, na realidade, a equação faz sentido se U e a sua derivada pertencerem a L1, tá? Do intervalo I, onde essa derivada aqui, a derivada de uma função em L1, a gente tem que explicar ainda o que é que isso iria significar, tá? Beleza. Então a gente vai dizer que uma função U que seja de classe C1, certo? A princípio no intervalo I, que satisfaça essa equação aqui, para todo φ que seja infinitamente diferenciável e que tenha suporte compacto em I, a gente vai dizer que qualquer U que satisfaça essas coisas vai ser uma é, resolução fraca, tá certo? Então vamos chamar essa equação aqui de 1, de 2 na realidade, né? 1 vai ser a outra, certo? 2 aqui. E vamos chamar 1, certo? Dessa daqui. Então, o duas vezes continuamente diferenciável em I, satisfazendo 1, a gente vai dizer que é uma solução clássica do nosso problema. Agora, se eu tiver uma solução inicialmente apenas uma vez, certo? Continuamente diferenciável, satisfazendo 2, beleza? Então eu vou dizer que ela é uma solução fraca. Sendo que a gente tem é, a- alguns problemas aqui, né? É que a gente não tem ainda aqui uma definição formal do que é que seria uma solução é, fraca, né? Já que a gente viu que na realidade basta que U e a sua derivada pertençam a L1, beleza? Então a gente vai ver de maneira mais matematicamente correta o que é que significa dizer que uma solução é uma solução fraca, definindo os espaços apropriados onde essas soluções elas vão existir, que vão ser os espaços de Sobolev, certo? Então, depois que a gente fizer isso e a gente definir de maneira é, formal o que é uma solução fraca, a gente vai mostrar que uma solução desse tipo existe. Como? Usando o teorema de Dirac-Milgrom mais uma vez. E a terceira etapa, que a gente não vai abordar aqui, seria mostrar que a solução fraca satisfaz algumas condições específicas de regularidade que vão garantir que dela a gente obtém uma solução no sentido clássico, certo? Então, esses são normalmente os passos que a gente usa para obter uma solução para algum problema desse tipo daqui. Tá? A gente vai mostrar como que a gente mostra a existência de soluções clássicas nesse caso, tá certo? E também como que a gente faz isso em mais um outro exemplo, certo? Então, para a gente fazer isso, vamos falar só um pouco aqui sobre espaços de Sobolev, certo? Então, certo, sejam P
maior ou igual a 1 e menor ou igual a infinito, e I contido em R aberto, certo? Possivelmente, certo? É ilimitado também, tá? Então a gente vai definir o conjunto W1P de I como o conjunto das funções U em LP de I, certo? Tais que existe uma função G também em LP de I, certo? Tal que a gente pode fazer essa integração por partes que a gente fez aqui, ó, que eu já... Pronto, aqui o que eu fiz aqui, certo? Com U e φ, onde φ é qualquer função infinitamente diferenciável com suporte compacto no intervalo I, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, tal que a integral de U vezes φ, certo? É igual a menos a integral de G, aqui seria φ', integral de G φ para todo φ em C infinito C de I. Certo? Mais uma vez, a φ aí é chamada de função teste. Beleza? E a gente vai representar, a gente vai dizer que G ela é a derivada de U. Lembra que eu falei que a gente tinha que explicar o que é que seria a derivada de uma função em L1, né? No caso aqui de uma função em em LP, tá bom? Deixa eu apagar aqui. De fato, certo? Se U for continuamente diferenciável no intervalo I estiver em LP de I, as duas noções de derivadas que a gente tem, elas vão ter que coincidir. Então, a derivada usual coincide com essa noção de derivada que a gente tem aqui. Então, essa terminologia que a gente está usando não está nada absurda. Ela é uma terminologia coerente. Tá? No caso que o P for 2, certo? Então, se P for 2, aí a gente escreve o seguinte, a gente vai dizer que H1 do intervalo I é W12 de I. Beleza? Então, observa aqui, certo? Inicialmente, que o W1P de I está contido no LP de I, tá certo? Beleza? Então, se a função U está nesse conjunto, a derivada dela, certo? Ó, também está em LP, beleza? A derivada dela está em LP. Então, aqui, ó, eu posso fazer a integração por partes, tá certo? E U, né, no caso, está nesse conjunto, e a derivada dela também está no LP, certo? Maravilha. Então, nesse caso aqui também, no caso do H1, o H1 de I está contido no L2 de I. Beleza. Então, o que é que esses espaços têm de interessante? É que eles são espaços de Banach, certo? Com uma norma específica. Então, esse seria o primeiro teorema, que eu não vou demonstrar. Tá? Eu não vou demonstrar nenhum teorema aqui dessa parte, eu só vou enunciar eles. Tá? Então, W1P de I é Banach com a norma, vamos representar assim, desculpa, a norma U de W1P, ela vai ser como se fosse a norma do gráfico que a gente tinha estudado lá atrás, é a soma da norma. Desculpa, da norma do gráfico não, seria a norma C1, tá? Seria a norma de U em LP, beleza? Mais a norma de U' em LP, já que as duas, né, estão em LP aqui, certo? No caso, mais ainda, a gente tem para o H1. H1 de I é um espaço de Hilbert,
certo? Com o produto interno, com o produto interno, integral. Espera aí, vamos escrever isso direito aqui. Com o produto interno de U e V em H1, dado pela integral de U', V' mais a integral de UV, certo? Todas essas integrais aí estão sendo calculadas, obviamente, no I, tá certo? No I, no intervalo I, certo? Cuja norma, aqui no caso, é norma de U em H1. Isso aí vai ser, certo? Vai ser o quê? A gente vai ter integral de U' elevado a 2, certo? Que é a norma de U' em L2 elevado a 2, mais a integral de U elevado a 2, que é a norma de U, certo? Em L2 elevado a 2, sendo que aqui, isso aqui é a norma de U em H1 elevado a 2, né? Então eu tenho que tirar a raiz quadrada aqui, certo? Então, para começar aqui ainda mais, ó, observa o seguinte. Também vale aqui em cima, mas vamos ficar mais concentrado aqui embaixo, é que a norma de U em L2 ela é menor ou igual que a norma de U em H1, certo? É como se isso aqui fosse um triângulo retângulo, né, em que esse aqui é a hipotenusa e esses dois seriam os catetos desse triângulo. Então, a gente também tem que a norma da derivada de U em L2 também é menor ou igual que a norma de U em H1 para todo U em H1, certo? Beleza, então a gente tem essas desigualdades. O que mais que dá para a gente falar, né? Então, certo, em geral, como a gente pode fazer essa integração por partes, esse conjunto aí, o, é, certo, ou o H1 ou esses conjuntos aqui, esses espaços de Sobolev seriam os ambientes naturais onde a gente vai procurar as soluções fracas. Sendo que, como a gente viu nesse exemplo, pronto, em geral, as equações que a gente estuda, elas aparecem com condições de contorno. Então, a gente precisa de algum espaço que leve em conta essas condições de contorno, especialmente se forem condições como essas aqui, né, que isso aqui é chamado, essas condições são chamadas de condições de Dirichlet, tá? Condições de Dirichlet, no caso homogêneas, porque são iguais a zero. Então, se forem condições em U, então são condições de Dirichlet. E como são iguais a zero, condições de Dirichlet, certo? Homogêneas. Então, a gente define ainda mais um outro espaço, certo? No caso, a gente só vai pegar agora o P maior ou igual a 1, mas menor do que infinito, certo? Então, a gente define o seguinte, a gente vai definir W1P0 como o fecho, certo? De C infinito C de I, certo? Em W1P de I. Então, eu não vou ficar escrevendo, certo? O I, a menos que seja realmente necessário. E mais, eu tenho o H10, certo? Como sendo o W1, 2 e 0. Então, o que é que eu sei aqui, né? Que resultados que a gente tem ainda? Então, teorema também, certo? Parte 1 é que, né, no caso, C infinito de I é denso em H01, beleza? E segundo é que U pertence a H01 se e somente se,
certo? Aqui no caso a gente vai pedir que I seja um intervalo que seja limitado, tá? Então, U vai estar em H de 0,1 se somente se U de A for igual a U de B, que for igual a zero. Ou seja, esse H de 0,1 é o ambiente natural onde vão estar soluções fracas, tá? De, é, de algum problema diferencial que envolva condições de fronteira de Dirichlet do tipo homogêneo, certo? Beleza. Então, com isso, a gente já se torna capaz de definir o que é que seria uma solução fraca lá do problema um, certo? Vamos lá, então. Daí, diremos, como eu falei, né, que o ambiente natural onde as soluções fracas vão existir. Então, eu vou dizer que U em H de 0,1 de I, né, que é o intervalo AB, é uma solução fraca, é uma solução é, fraca lá do nosso problema um, se vale essa igualdade aqui para todo φ nesse conjunto de K. Por, por densidade, também vale para todo φ em H de 0,1, certo? Então, a gente vai escrever isso assim, ó, se eu tiver U' vezes V' na integral, mais integral de UV, igual a integral de FV, para todo V em H de 0,1 também, tá? Então agora a gente tem essa, tem essa outra, tem essa outra formulação para esse problema em termos das soluções fracas, tá? Já de uma forma muito mais formalizada do que antes, certo? Beleza, então agora eu tenho que mostrar que uma solução fraca existe. Aí agora a gente vai demonstrar, certo? Pronto, teorema então. Tá? Existe uma única solução fraca, beleza? U em H de 0,1 do problema um. Aí vamos demonstrar. Como é que a gente faz isso? Teorema de Lax-Milgram. A gente vai definir a gente vai fazer o seguinte. Então, sejam A de H01 cartesiano, H01 em R e φ de H01 em R, certo? Dadas por. Então, A de U e V vai ser o meu lado esquerdo dessa minha igualdade aqui. Ó. Então, a integral de U' mais a integral de UV, certo? Integral de U', mais a integral de UV. Repara que isso é o quê? Exatamente, ó, é a definição do produto interno de U e V em H1, tá? Então, isso aqui é UV em H1, certo? Repara também que o H0, ele é um subespaço, né? Que é um subespaço do H1, é um subespaço fechado do H1, beleza? Então, ele também é um espaço de Banach se eu uso o mesmo produto interno. Ele é um espaço de Hilbert com o mesmo produto interno do H1. Da mesma forma, a norma que eu vou considerar aqui, ó, no W1P0 é a mesma norma do W1P que a gente definiu aqui em cima. Mas a gente não vai usar essas normas agora, só essa parte aqui, ó, do H1, tá bom? Então, isso aqui é justamente a definição do nosso produto interno. E φ
de V vai ser quem? Vai ser o lado direito dessa equação. Então, vai ser a integral de f v, certo? Lembra que f tá em L2, tá? Então, o que é que a gente sabe? Pronto, com isso, A é bilinear, por causa do produto interno, bilinear. Ela é contínua por causa da desigualdade de Cauchy, é, de Cauchy-Schwarz, e coerciva. Por quê, né? Porque no caso A de U e U vai ser produto interno de U com U em H1. Isso me dá a norma de U em H1 elevado a 2. Portanto, é obviamente coerciva, né? É maior ou igual que 1 vezes a norma elevada a 2. E, além disso, tá? Se eu fizer módulo de φ de V, isso aí vai ser menor ou igual à integral de módulo de FV. Isso aqui é a norma, né, em L1 de FV, como F está em L2 e V também está em L2, né? V está em H1, que está contido em L2 pela desigualdade de Holder, se quiser. Isso aqui é menor ou igual a norma de F em L2 vezes norma de V em L2. Mas a norma de V em L2 é menor ou igual que a norma de V em H1. Eu passei para o lado errado aqui. Então ficou menor ou igual a norma de F em L2, norma de V em H1. Isso aí vale para todo V, certo? Em H01. Portanto, φ está no dual de H01. Então, aí a gente usa o teorema de Lax-Milgrom, certo? Então, vamos lá. Pelo teorema de Lax-Milgrom, então, por Lax-Milgrom, existe um único U em H01, tal que, certo? Tal que A de U e V é igual a φ de V para todo V em H01. Logo, U é solução fraca. Beleza? Então, aí que está mais uma aplicação do teorema de Lax-Milgrom, demonstrar a existência de soluções fracas, tá? Para problemas de Dirichlet, certo? Envolvendo equações que envolvem equações diferenciais. Vamos ver outro exemplo, certo? Esse outro exemplo aqui é o problema de Sturm-Liouville. Sturm-Liouville. Então, que equação que a gente tem? Agora a gente vai trabalhar com o seguinte, hein? A gente vai ter menos P. Esse P aqui vai ser uma função, tá? Não vai ser mais o P lá do P não. Então a gente vai ter P vezes U', tá? Mais que U igual a F, no intervalo I, que vai ser aberto em 0 e aberto em 1. E vamos pedir também que U de 0 seja igual a U de 1 igual a 0. Então, novamente, eu tenho condições de fronteira de Dirichlet e homogêneas, certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, eu tenho P, U' e, certo, outra linha ali em cima. Então, P, ela precisa ter pelo menos uma derivada, né? Então, eu vou pedir que ela seja continuamente diferenciável no fecho do intervalo I, que, tá, só precisa ser uma função contínua, então eu vou pedir que Q seja contínua no fecho do intervalo I. Vou pedir que F esteja mais uma vez em L2 do intervalo I.
certo? Vou pedir que existe um alfa maior que zero, tal que P de x maior ou igual a alfa para todo x em I, certo? E Q de x também maior ou igual a zero para todo x em I. Então, nesse aqui, a gente não vai conseguir fazer simplesmente da mesma forma de antes, porque demonstrar as propriedades que a gente precisa para a nossa forma bilinear vai ser um pouquinho mais difícil. Então, com mais resultados, aí a gente consegue fazer isso. E um resultado desse tipo, que é muito útil aqui, é a chamada desigualdade de Poincaré. Beleza? Então, o que é que essa desigualdade diz? Ela diz o seguinte, certo? Então, seja I um intervalo limitado, beleza? Então, existe C maior que zero, que vai depender do comprimento do meu intervalo I, que é finito, tal que... Bem, lembra que a gente já tinha visto aqui atrás que a norma da derivada de U em L2 é menor ou igual, né, que a norma de U em H1. A gente vai ver agora que a gente consegue uma desigualdade no outro sentido, certo? Então, tal que a norma de U em W1P é menor ou igual a C vezes a norma da derivada de U em L2, tá? Para todo U em W1P e zero, certo? Em particular, tá? No caso aqui da gente, a gente vai ter P, certo, igual a 2, tá bom? Então, a gente ficaria com norma de U em H1 menor ou igual a C, norma de U' em L2 para todo U em H10, certo? Então, a gente tem uma desigualdade desse tipo aqui no outro sentido, não mais para U em H1, mas para U no H10, certo? Nesse aqui, que é um subespaço do H1, que é um subespaço fechado do H1. Então, com essa desigualdade, aí a gente consegue demonstrar o que a gente precisa aqui. Então, primeira coisa o que é uma solução fraca, tá certo? Então, como que são as soluções é, fracas do nosso problema 3 aqui? Então, a gente vai exigir o seguinte. A gente vai ter U em H01 novamente, por quê? Porque a gente tem condições de fronteira de Dirichlet, certo? Homogêneas. É solução fraca de 3. Se O que é que a gente faz para obter soluções fracas? A gente tem que multiplicar por uma função teste, V, que vai estar onde também? Em H de 0,1, certo? Em geral, ela tinha que estar onde? No conjunto das funções infinitamente diferenciáveis com suporte compacto em I, certo? Mas como a gente sabe que esse conjunto é denso em H01, então, né, a, a função teste a gente pode supor que ela está no H01, certo? Em geral. Então a gente multiplica por V, função teste dos dois lados aqui e integra. Nessa parte a gente usa uma integração por partes. Então a gente vai ficar com integral de P vezes U' vezes V' mais integral de Q vezes U vezes V igual a integral de F vezes V para todo V em H01, certo?
Então, novamente, a gente vai definir agora o seguinte, ó, A de U e V vai ser o lado esquerdo dessa igualdade. Então, a gente vai ter integral de P, U', V', mais integral de Q, UV. E φ de V vai ser integral de F, V, certo? Então, a gente já sabe que φ pertence ao dual de H 0,1, mesma demonstração de antes, beleza? Mas falta ver agora que a gente já sabe que ela é bilinear, né? Mas falta mostrar que ela é contínua e que ela é coerciva também. Então, como que eu vejo que A ela é contínua? Vamos fazer aqui, ó. Então, primeiro, A é contínua. Bem, como eu estou supondo que P ela é uma função contínua no fecho de I, que é um conjunto compacto, né? Mesma coisa para o Q. Então, eu posso supor, né, que eu tenho o máximo dessas funções nesse intervalo aqui, certo? Então, a gente poderia escrever aqui o seguinte, módulo de A de U e V, certo? É menor ou igual a o máximo de P, vamos chamar assim, vezes a integral que resta ainda aqui, que é módulo de U', V', mais o máximo da função Q, vezes a integral do módulo de UV, certo? Então, pela desigualdade de Holder, né, isso aqui é a norma em L1 de, pronto, U' vezes a V', né? Então, isso aqui fica menor ou igual ao máximo da função P, vezes a norma de U' em L2, vezes a norma de V' em L2, tá? Mais o máximo da função Q, vezes a norma de U em L2, vezes a norma de V em L2. Mas como a gente sabe, a norma de U em L2 é menor ou igual que a norma de U em H1, mesma coisa para de V. E a norma da derivada também satisfaz a mesma desigualdade, tá? Então, isso aqui vai ficar menor ou igual a máximo da função P mais máximo da função Q, certo? Vezes norma de U em H1, norma de V em H1. Então, realmente, ela é contínua. Além disso, A é coerciva, certo? A é uma forma bilinear coerciva, certo? Também. Como é que a gente vê isso agora? A gente faz A de U e U. Aí vai ser o quê? Vai ser igual a integral de P, U' elevado a 2, mais integral de Q, U elevado a 2. Pronto, a gente supôs, né, que Q é maior ou igual a zero em I. E a gente está fazendo essa integral sempre no intervalo I, tá bom? U elevado a 2 também é maior ou igual a zero. Então, isso aqui fica maior ou igual a integral de P, certo? U' elevado a 2. Beleza, né? Pronto. Então, P aqui, ó, isso aqui, por outro lado, vai ser maior ou igual ao mínimo da função P, certo? Vezes a integral de módulo de U' elevado a 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Então, a gente ficou com P mínimo vezes a norma de U' em L2, certo? Mais, desculpa, norma de U' em L2 é elevado a 2. Aí a gente usa a desigualdade de Poincaré, né? O intervalo I da gente é de 0 até 1, então ele é limitado, então existe alguma constante C, tal que, ó, a norma de U' em L2 é maior ou igual a 1 sobre C vezes a norma de U em H1. Então isso aqui fica também, ó, maior ou igual a o mínimo da função P sobre C
elevado a 2 vezes, tá? A norma de U em H1 elevado a 2. O mínimo da função P é maior ou igual a alfa, né? A gente tinha suposto aqui, ó, então, que P de x é maior ou igual a alfa, tá? Então, dá para a gente substituir isso aqui ainda por alfa, certo? Alfa sobre C elevado a 2, isso aqui é maior do que zero, portanto, A é uma forma bilinear contínua e também é coercível. Então, novamente entra o teorema é, Dirac-Milgrom, mais uma vez. O final é a mesma coisa de antes. Existe um único U em H01, certo? Tal que A de U e V é igual a φ de V para todo V em H de 0,1. Portanto, U é solução é, é fraca do nosso problema 3, do problema de Sturm-Liouville, certo? Então pronto, com isso a gente finaliza a aula de hoje, finaliza também essa parte sobre os espaços de Hilbert, tá? A partir da próxima aula a gente começa a falar sobre os operadores compactos. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.